Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Tech Stories. Estamos aqui eu, o Edu e o Gustavo Grilo. Gustavo Grilo, que é palmeirense, gosta de massas em geral, então deve ter algum esporte que ele faz aí, a gente já vai descobrir. Tem um filho, o João Pedro, apelido de Pepo, né, Grilo? Pepo. E o nome do pai dele é Luiz Carlos. E o Grilo, além de nascer em São Paulo, tem uma história muito engraçada que eu quero que você comece contando já, Grilo. Você falou que você começou demonstrando jogos para ganhar o teu primeiro trocado. Foi. Vai lá, se apresenta aí e já começa contando essa história. Na época eu estava bem envolvido com a indústria de jogos aqui do Brasil, né? Isso foi na década de 90. Então eu organizava convenções de RPG, eu fundei a primeira associação brasileira de jogadores, né? E aí a gente tinha convenções, tinha fanzine, né? Fanzine é uma coisa que é até bem antiga, assim, não sei se todo mundo vai saber o que é um fanzine, mas é basicamente um blog em papel, né? E aí eu estava envolvido, eu queria fazer alguma grana ali, né, tal, adolescente, aquela coisa. E aí o pessoal, acho que foi da Grow, eles estavam lançando um jogo de tabuleiro aqui no Brasil chamado Dungeon Quest ou Dragon Quest, uma coisa assim. E que era um Dragon Quest, meu cara, Dragon Quest, né? Que era um meio do caminho entre um jogo de tabuleiro e um RPG. E eu tinha um certo destaque nessa área na época, né? E os caras me convidaram para eles iam montar um stand no Shopping Penha, que era bem longe de onde eu morava, eu não dirigia, então pegava mais de hora de condução para chegar e para voltar depois, né? Mas, cara, foi muito divertido, assim, porque a gente tava no stand ali, era eu e mais um amigo, e do lado tinha era um stand que era dividido no meio, assim, então a gente fazia esses jogos para galera adolescente também, ou crianças um pouco mais velhas, e do nosso lado tinha duas meninas que faziam demonstração de jogo infantil mesmo, assim, né? Então ficava a criançada ali e os adolescentes um pouco mais velhos ficavam do nosso lado. E, putz, foi uma experiência muito legal, assim, de aquela coisa, a primeira vez tinha horário do almoço, né? Só podia sair um do stand, outro tinha que ficar lá e tal. Tinha hora que não ia ninguém, né, no stand, ficava aquele tédio maldito ali. Acho que na década de 90 teve um ápice dessas feiras, né? Tipo, Fenasoft, que é feira de software. Fenasoft, nego vendia software que nem vendia imóvel, né? Assinava contrato, levava CD, né? Ficava as minazinhas, né, nos stands, assim, quer dizer, ou seja, a Grow, ao invés de contratar uma minazinha para ficar lá bem vestida e tal, nada contra, contratou o Grilo. Porque na época, assim, achar mulheres dentro do meio de RPG e de jogos em geral era muito difícil. E assim, a gente tinha bastante experiência, né? Então, eu tinha esse jogo, eu tinha ele que eu tinha trazido de fora. Eu não tinha a versão original dele já, né? Então, acho que foi mais Tem uma curiosidade aí que eu lembrei aqui agora. O Grilo, não sei, pra quem joga, tem um jogo que tem anos já, acho que um dos jogos mais longínquos, assim, desse tipo de jogo de estratégia, chama Magic, The Gathering, e o Grilo participou da tradução das cartas pro Brasil. Olha só. Não, o Edu vendeu você aqui, porque ele é uma lenda, ele vai... Não, e tem outras coisas aqui que eu já vi aqui que realmente você tá se encaixar na lenda mesmo, categoria lenda. Esses cabelos brancos aqui tem história pra contar. Mas o negócio do Magic é muito louco, cara, tipo, e na prática, pra galera fazer uma ponte, a galera mais nova, se você jogou Pokémon cartinha, tipo, bom, pra mim que sou mais velho é uma ofensa falar isso, mas é parecido, por aí. Veio de lá. Foi na década de 90, né? É até engraçado como o contexto sociocultural influencia o tipo de jogo que aparece, né? Então, o RPG, ele é um jogo que é colaborativo. Então, ele veio de uma época dos anos 70, na verdade,
60, 70, em que tinha um movimento hippie, tinha uma evolução dos jogos que vieram dos war games, que veio daquela época pós-guerra, né? Então, os war games, que eram jogos que simulavam batalhas históricas, evoluíram para um jogo que você colabora para contar a história. E nos anos 90, aquele cenário yuppie, né, mais de grana, troca, mercado, não sei o quê, fez nascer o Magic the Gathering, que é essa mistura, né, de um trading card, que é uma figurinha, né, que você troca e que as cartas começam a ter um certo valor pela raridade, cria-se todo um mercado de compra e venda de cartas, junto com um jogo que é diferente do RPG. O Magic, ele é altamente competitivo, né? Ele é intrinsecamente competitivo. Alguém ganha e alguém perde no jogo. Então, uma das coisas interessantes é isso, né? Você vê como que a sociedade cria esses jogos. Legal. Acho que é legal olhar para trás também, né, Grilo? E ver que hoje a gente consegue falar isso de forma ok, né? Mas quem viveu esse período sabe que existiam tribos específicas para cada um e as tribos meio que não se gostavam. Assim, não era nada violento, nada, mas tinha uma rixa, vamos pensar assim. A galera de RPG era uma galera mais purista, tipo, não, RPG não pode ter dinheiro. RPG é cooperativo, a gente quer contar uma história junto, a gente quer crescer junto, a gente quer desenvolver personagens, testar experiências, né? Eu vou fazer um cara absolutamente diferente de mim para ver como é que esse cara se portaria e tal. É toda uma descoberta psicológica e tal. A galera do Dragon Quest rolava uma pecha meio que de infantil, né? Tipo, pô, precisa de bonequinho pra jogar, assim, e as regras eram muito mais simples também, né? Rolava uma questão de simplória, né? Então eu falo assim, isso é pra criança, você podia fazer qualquer coisa. Era um jogo de tabuleiro, tinha regras ali bem amarradinhas. Quantas caixas de sapato debaixo da cama de cartas de Magic, né? Será que os jogadores de Pokémon de hoje serão os puristas de Magic do futuro? É verdade, assim, a história se repete, não tem jeito, né? E para fechar o ciclo, acho que Magic acho que a grande crítica acho que foi quando o capitalismo pôs a mão de vez nos jogos, assim, né, cara? Porque efetivamente você só consegue ganhar se você tiver grana para comprar carta, ponto. Por mais que eu goste, jogue e tem muita estratégia envolvida, mas a sua estratégia depende da sua capacidade financeira de comprar cartas, ponto. E o jogo imitando a vida, né? E assim, foi uma coisa que literalmente engoliu os RPGs, porque a Wizards of the Coast, que foi quem criou o Magic, que aliás foi o primeiro jogo desse tipo, né, de trading card game, cresceu tanto que ela comprou a TSR, que foi quem criou o Dungeons and Dragons, que foi o primeiro RPG, assim, né? Então... Que legal. Legal, bom, aproveitando essas histórias de passado, você já está entrando realmente o Edu estava certo, o cara já ajudou a traduzir o Magic, já mais coisas estão por vir aí. Uma das coisas que você fez falando no nosso pré-briefing é que você teve o contato com o MSX, um dos primeiros computadores que estava disponível de forma no varejo, né? Conta um pouquinho, como que foi esse teu primeiro contato com tecnologia aí? Cara, foi engraçado, porque na verdade o primeiro contato que eu tive foi com um primo meu, que inclusive hoje trabalha na área de TI e tal, e ele tinha em casa um TK-85, que era da linha dos ZX Spectrum, né? Aquele teclado teclado chiclete e tal, né? E aí eu fui na casa dele e tal, e vi, mexi, joguei um jogo que até hoje eu lembro o nome, que é o Fundaloids. Fundaloids. Baseado não tinha nem interface gráfica, era texto, né? Era um bloquinho de texto que ia se movimentando e tal, mas era um joguinho super interessante. E eu tive esse primeiro contato, me apaixonei e tal, e comecei e falei, pai, eu quero isso, eu quero pegar, né, eu quero aprender e tal, não sei o quê. Na época era uma coisa complicada, né, a gente tá falando aí de 86, 85, por aí. Computador não era qualquer pessoa que tinha um computador em casa, né? Mas se você tinha um computador em casa é porque você era da área de informática e tal. Lugar de computador era no escritório.
E aí eu comecei a falar isso com meu pai, e aí meu pai me botou numa conversa com esse meu primo, uma conversa séria, assim, né? Centrada, focada, aquelas, tipo, vamos decidir a vida e tal, para saber o que eu queria da vida, se era aquilo mesmo, se eu... Porque também, além de tudo, era um investimento, né? Não era uma coisa gigante, né? que era barato. E aí eu conversei, eu lembro até hoje, a gente foi para um campinho de futebol, assim, era lá em Sorocaba, que o meu primo morava, né? Ainda mora hoje. A gente foi para um campinho de futebol e conversas filosóficas, assim, né? E tal. E aí ele deu o veredito pro meu pai que realmente poderia comprar, que realmente eu gostava. Ó, o Edu de volta aí. Que eu realmente gostava, que era uma coisa que tinha a ver comigo, enfim. E aí, né, naquele Natal, no Natal de 87, eu ganhei de presente de Natal o Expert da Gradiente, né, que era o MSX. Na verdade, eu ganhei um pouco antes, né, porque a condição era que eu passasse de ano. Então, como eu passei de ano, um pouco antes do Natal eu ganhei lá. Depois, obviamente, foi reembrulhado e colocado embaixo da árvore de Natal ali. Mas eu ganhei e, cara, eu abri a caixa, eu botei o negócio para funcionar e eu comecei a aprender. Ele vinha com dois livros, né? Tinha um computador, usava numa TV da Sharp na época, e vinha com 2 livros. Um que era um curso mesmo de Basic e o outro que era o livro de referência, com todos os comandos de MS Basic na época, né? Foi meu primeiro contato com a Microsoft. Aliás, é engraçado isso. Eu estava pensando nisso ontem. Eu sou cliente da Microsoft desde 1987, muito antes do Windows, assim, né? Você é cliente da Microsoft quando o Muro de Berlim estava em pé ainda, meu amigo. Nossa, Exatamente. E aí, para quem não sabe, na verdade, do que o Grilo tá falando, conta um pouquinho como é que era a tela, como é que você mexia, como é que era a interface, Grilo. Você ligava o computador e... Ligava rápido, né? Era basicamente assim, né? Ligava super rápido. Na verdade ligava. Antes do Windows as coisas eram... Porque você já ligava e já sabia ali de comando piscando, né? Exatamente. Aparecia a tela ali, MSX e tal, e você caía na linha de comando do MS Basic, né? Da linguagem de programação. E era ali que você tinha que fazer tudo por linha de código. Então, você ia carregar um jogo. Se o jogo não fosse um jogo de cartucho, né? Então, você já tinha enfiado o cartucho ali no computador antes de ligar o computador. Se fosse um jogo, por exemplo, que você fosse carregar na fita, né? De fita cassete, você tinha que dar o comando. Então, era bload, né? De binary load, abre aspas, CAS, de cassete, né, para indicar qual era o dispositivo, fecha aspas, vírgula, R, que era o parâmetro para run, né, para rodar. Então, isso aí, ele acionava o gravador de fita cassete, às vezes automaticamente, às vezes não. Você tinha que dar o comando e apertar o botão play na fita cassete ali. E aí ele ficava carregando o jogo, o programa, o que fosse. Aquele barulhinho tipo de internet, linha de escada. E aí você esperava ali 5, 10, 15, 20 minutos, às vezes meia hora pra Cara, se demorar meia hora, já é mais rápido do que jogar um jogo no Xbox hoje, porque toda vez que você vai jogar aquela merda, carrega a atualização da internet e você fica olhando pra tela. Cara, eu que, né, tipo, a gente, pai de família, você tem 1 hora pra jogar. Tá? Você acha uma brechinha ali e fala assim, cara, 1 hora. Aí você carrega, atualização. Então, é engraçado como essas coisas marcam a gente, né? Eu nunca me esqueço do -arg barra R. Eu lembro que ia instalar o Duke Nukem, eram 20 e tantos disquetes e botava, pelo amor de Deus, cara. E tinha comando que você tinha que carregar na memória virtual, né? Você tinha que dar um comando específico para carregar o VName lá, né?
Não, era outro. O pessoal hoje em dia não tem ideia, né? Essa questão de carrega. Hoje em dia, o tempo de 30 minutos era. Digamos que você ia puxar alguma coisa da internet, dava pra puxar o quê? 2 megas em 30 minutos, 3 megas. Era um MP3 na época, né? Hoje em dia você puxa em meia hora 3, 4, 5 gigas. São ordens de grandeza diferentes, né? E a fita cassete ainda tinha aquela coisa que podia dar pau no meio. Você passava ali 20 minutos, aí, sei lá, o cabo tava ruim, ou o cabeçote tava sujo, né, cara? Tinha que limpar o cabeçote, velho. Lembra? Tinha que alinhar ali com um parafusinho e tal. E, cara, mas esse primeiro computador que eu tive, aí eu tava pensando na conectividade que a gente tem hoje, né? Naquela época, esse computador não tinha absolutamente nenhuma conectividade. Então, eu ganhei ele, eu ligava, seguia o manualzinho ali, né? Fazia o programa, aprendia a escrever na tela, a mudar para o modo gráfico e tal. Eu desligava o computador, acabou. Porque quando eu ganhei, eu não tinha o leitor de fita cassete. Então, era só o computador mesmo. Então, imagina que era um computador que não estava conectado a absolutamente nada. Qual era o tamanho desse brinquedo, pra gente ter uma ideia? Cara, ele tinha acho que um palmo de altura, assim, uns... Em termos de tamanho, se a gente for pensar, ele é do tamanho de uma CPU hoje, uma torre, assim. Um gabinete, né? Um gabinete tipo torre full, assim. Talvez um pouquinho menor. E aí tinha o teclado que era destacado, né? Mas, por exemplo, não tinha mouse. Isso o MSX nunca teve. Nem na primeira versão, nem na segunda, nem na terceira, né? Mas o engraçado era isso. Era uma caixinha ali que era completamente isolada do mundo. E hoje a gente não imagina um computador isolado da internet, por exemplo. Não dá pra fazer nada, né? E era isso, eu programava ali, fazia o programa, rodava, me divertia, desligou, acabou. Se eu quisesse fazer de novo, eu tinha que fazer de novo. Eu lembro que uma vez eu fiz um programa que era do curso, só que ele era para tocar uma música. Então tinha uma parte ali em que você escrevia a música em hexadecimal no código. E aí ele ia lendo linha por linha e ia jogando... Detalhe, sem copy-paste, né? Só deixar claro pra galera, né? Sem copy-paste. Era um livro que eu tava lendo e digitando. O copy-paste era na digitação, né? Exato. E aí, cara, deu um trabalho desgraçado. E pra ser claro também, a música provavelmente não era a música como as pessoas estão pensando hoje. É uma música tipo com uns bipzinhos diferentes, tá ligado? Isso, era música só instrumental, né? Instrumental está sendo bom, né? Tá elevando o MIDI a um novo patamar de instrumental. Era isso, era tipo o avô de uma interface MIDI, assim. E aí eu programei ali, fiquei um tempão, e o que aquele programa basicamente fazia era tocar uma música. Tocava uma musiquinha ali, e aí acabava a música e você ficava olhando pra tela, assim. Vou dormir. E desligava tudo, né? Não! Aí eu fiquei com medo de desligar, porque eu falei, cara, deu um trabalho fazer isso aqui. Você perdia tudo, né? Eu queria mostrar pra todo mundo, sabe? Eu não queria desligar, e o computador ficou ligado um tempão lá. Aí eu descobri que dava pra deixar o computador ligado e desligar a televisão sem meu pai reclamar muito, entendeu? É engraçado que a gente vê essa época e daí hoje em dia a gente tá num momento que se você não tira foto, não posta, não registra, quase que não existe, né? Naquela época nada existia basicamente, você não conseguia nem gravar se você não tivesse lá, como você falou, o gravador interno. Eu lembro que eu sempre quis ter computador quando eu era mais novo. E a minha primeira namorada, inclusive, foi porque ela tinha um computador. Eu nem sabia que eu era namorado dela. Ela falava que eu era namorada, mas tudo bem. Eu ia lá, levava os CDs da CD Expert, comprava e ia instalar na casa dela. Daí, depois de um tempo, uma tia minha me deu um CP500 com um livro de programação Basic. Daí, olha, depois que já tinham saído os Pentiums, enfim, eu tava lá programando CP500 porque, nossa, achava muito legal aquela tela verde piscando. Mas era uma outra época, né? Era uma época que a gente
não sei, se aventurava mais, assim. Eu lembro que tinha um jogo que lançaram numa época, isso aí já alguns anos depois, quando eu já tinha um drive, né, um disk drive ali de disquete de 5 1/4. Cara, isso era uma coisa... Vocês percebem que, tipo, talvez 90% das pessoas que vejam esse vídeo não façam ideia. Tipo, agora que ficou mais moderno, tinha um drive, a pessoa... Eu vou colocar aqui. Vai ter que colocar umas referências visuais pra galera, cara. Disquete de 5 1/4 era basicamente o tamanho de um iPad mini. Que é isso aqui. Tipo, um pouquinho menor. É isso aí. Só com capacidade de armazenamento, tipo, impensável hoje, assim, tá ligado? 360 KB. Um peixe de aquário tem mais memória do que... Pra quem não sabe o que é disquete, é aquele íconezinho de salvar, tá? É aquilo ali. Eu perguntei pra minha babá esses dias se ela sabia, porque não achei que a gente ia entrar. Tá aqui, olha, que coincidência. Nossa, isso aqui, eu vou fazer um chaveiro disso aqui. Ó, mas esse é moderno, né? Esse é o... Esse top, não é 5 1/4, né? Eu mostrei em casa pra mostrar pra minha babá. Ela falou que não sei o que é isso, não faço nem ideia. Ela tem, acho que... E esse negócio tem incríveis 1.2 mega de storage, tá ligado? Era absurdo. Incrível. A evolução. Isso hoje, né? Porque na época o MSX tinha... Os disquetes eram de 720K. É verdade. E aí tinha um monte de... Sabe por quê? Porque eles eram double density. Eles gravavam dos dois lados, velho. Ah, garoto. Tinha double density e tinha double side, né? Porque o primeiro drive que eu ganhei também, na última hora saiu um que era double side. Porque antes disso, por exemplo, eu fazia aula de programação no colégio. E lá o drive era de um lado só. Então, o que você tinha que fazer é que você tinha que virar. Você tinha alguns programas que ficavam de um lado do disquete, aí você queria o outro, você tinha que abrir o drive, tirar, virar o disquete de cabeça para baixo, como um LP antigo. E aí vinham os problemas que se você tinha um arquivo que começava no primeiro lado e terminava no segundo, você tinha que começar a usar os artifícios da programação, né, de compactação, enfim. Nossa, quantas vezes os zips me salvaram. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, que para explicar uma coisa velha, o Grilo usou a referência de um LP. Que a galera... Outra coisa mais velha ainda. Mas LP vai ajudar, existe hoje, entendeu? Vinil ainda existe hoje. Ressuscitou, é verdade. Então, e aí nessa época a gente se aventurava mais. Então, tinha um jogo que chamava Nemesis no MSX. E era um jogo que fez um super sucesso e tal. E ele vinha com uma proteção contra cópia. Né? Porque naquela época, pirataria nem chamava pirataria. Era o que tinha. Business as usual chamava. Porque não existia uma indústria nacional. Então, pirata que usava tampão de olho e não era do computador, do mundo dos computadores. Eu lembro que eu ia lá pro centro de São Paulo, tinha uma loja chamada Paulisoft. E eu ia lá comprar jogo, comprar programa, e basicamente o cara tinha o programa lá, ele copiava para você, e era isso, né? Era pirataria? Não era. O negócio do cara era copiar programas. Aí você podia levar lá a sua fita, você levava o seu disquete e ele copiava. Mas enfim, esse Nemesis tinha umas travas de cópia lá que ninguém conseguia copiar. Então, tanto que vinha do Japão, vinha o disquete original, assim, e era caro pra caramba. Aí, esse cara da Paulisoft conseguiu chamar Paulisoft porque o nome dele era Paulo. Ele conseguiu fazer a cópia, ele arrumou um jeito lá, ele conseguiu um programa que fazia a cópia. Ele é um senhor de 90 anos, hoje. Oi? Hoje ele é um senhor de 90 anos. Provavelmente, porque na época eu tinha 15, ele já tinha seus 30, né? Mas ele conseguiu fazer e ele era, acho que uma das únicas pessoas no Brasil que vendia esse jogo. E eu fui lá, comprei dele e falei, eu consegui copiar esse negócio, né? E no Basic, no MS Basic, eu sentei lá com um amigo meu, passamos um sábado inteiro fazendo isso, e a gente criou um programa que copiava setor por setor do disquete.
Só que copiava setor por setor, como a gente não sabia mexer com memória, né, com jogar as coisas nos lugares certos da memória, a gente copiava setor por setor, um por vez. Então, colocava o disquete original, ele lia um setor e gravava na memória. Aí tirava, colocava o disquete para onde ia copiar, gravava esse setor no disquete. E aí ia fazendo isso setor por setor. Tira um, põe outro, tira um, põe outro, tira um, põe outro. E não deu certo. Cara, Não deu certo. Lamentavelmente. Não deu certo. Brilhante. Excelente. Cara, Eu aqui, olha, né, eu esperando aqui quando que ele ia jogar o jogo, não deu certo. Não, mas engraçado que eu lembro que quando eu fui comprar os primeiros jogos, eu lembro que era, eu acho que o Diablo 2, ou Diablo... acho que era o Diablo 2, que foi um buzz gigante. Eram 3 CDs, e daí basicamente não tinha ninguém que tinha gravador de CD no Brasil. E daí tinha uma pessoa que tinha uma gravadora, eu trabalhava num lugar que gravava CD, geralmente era um lugar de publicidade, né? Daí a pessoa pegava e fazia suas cópias massivas, porque era muito mais... quem tinha o poder aquisitivo antes tinha o poder de conseguir as coisas, né? Hoje em dia a gente consegue, qualquer coisa na internet. E nessa época não tinha nenhuma proteção contra a cópia. Esse jogo começou a criar uma coisa porque ele formatava o disquete de uma forma diferente. Legal. Então ele conseguiu fazer chamar isso. o ônibus dos velhos aqui pra gente ir, porque pelo amor de Deus, hein? A gente tá aqui. Se o Edu falou que teve um programa que a gente tinha que colocar referência, esse aqui é realmente o programa. Tem que passar tem que ter mais referência. Inclusive hoje. Vamos colocar uns easter eggs assim, por exemplo. Vou falar que esse ônibus aí era lá da CMTC. Aí deixa o pessoal procurar o que é CMTC, entendeu? Boa. E daí depois a gente sorteia alguma coisa no próximo programa para quem acertar. Isso. Deixa no comentário aí o que é CMTC sem procurar no Google. Sem procurar no Google. Mas sem procurar no Google. Tem que fazer pesquisa como se fazia antigamente, que era perguntando para as pessoas, ligando, né? Comprando Barça. Usando a Barça, exatamente. Grilo, o que você fez com tudo isso, cara? Você virou um geek dentro do seu próprio quarto e daí depois você teve mais contato com isso na escola? Você usou isso para ganhar mais dinheiro? Como que você fez a sua carreira com isso? Cara, foi engraçado porque eu fui... isso sempre foi um hobby para mim, né? Então, informática sempre foi um hobby. Então, eu fazia um monte de coisa no colégio mesmo, fiz curso de programação no colégio. A maioria dos meus amigos era de exatas, e eu não era. No colégio eu fiz biológicas. E aí, o que aconteceu foi que quando eu fui ir para a faculdade, na verdade, eu fui para o caminho da comunicação. Então, eu fui fazer rádio e televisão. Né? Comecei na FAP, depois passei na USP, e fiz o meu curso de rádio e TV na ECA. Então, lá eu estava fazendo coisas que eram completamente fora Me lembrou outra coisa importantíssima que você tem que falar, que é aonde você trabalhou para minha geração, que vai ser um deleite. Vai, fala aí. Aonde sim. Nessa, eu tinha que fazer o estágio, né? E aí, no último ano, tinha o estágio obrigatório lá, né? E aí todo mundo, né? Um dos lugares que mais pegava aluno da USP era a TV Cultura. É meio que uma parceria ali, uma coisa natural. E falei, putz, TV Cultura, legal, programa educativo, Castelo Rá-Tim-Bum, super legal, né? Mas, eu queria fazer uma coisa diferente. Aí, eu fui tentar uma coisa que meus colegas assim, nem sonhavam, que era... Eu fui tentar na MTV. Eu fui lá, a MTV ainda estava no comecinho, assim, né? O pessoal chama de época de ouro da MTV. E fui lá, fiz a entrevista e fui aprovado. Aí o pessoal ficou tão chocado que ficava me perguntando, cara, o que você falou na entrevista? Como que você falou? Porque outras pessoas depois acabaram começando a tentar e não rolou, mas
Acho que só não rolou também porque a vaga tinha sido preenchida por mim já, né? E aí eu trabalhei no departamento de promo lá, que era o que fazia aquelas vinhetas. Fazia e adaptava e tal, mas... Cara, as vinhetas da MTV merecem um capítulo meio que à parte, assim, tá ligado? Porque eram uns negócios absurdos, cara. Não, era genial, assim. A gente tinha essa noção de que os melhores designers do mundo na época trabalhavam para a MTV. Veiculavam vinhetas, porque eram obras de arte aquelas vinhetas, né? E algumas eram super produzidas, super. Eu lembro de uma que o cara do departamento tinha um departamento que era mais de arte mesmo, né? Que fazer as coisas junto com o promo. E o cara fez uma... como é que chamava aquilo? Tinha um nome que hoje você faz rapidinho num programa como o After Effects, mas na época fez na mão, que era pegar um vídeo, eles gravaram uma vinheta, né, com pessoas de verdade, aí o cara imprimiu quadro a quadro desse vídeo e foi desenhando por cima, fazendo o desenho à mão. E aí ele digitalizou isso de novo. Cara, ficou fantástico, assim. Foi uma coisa que ganhou prêmio e tal. Mas o cara ficou noites e noites ali para fazer isso. Porque era na mão. Eu ia te perguntar, porque a tecnologia que tinha na época, eu brinco com After Effects, com Premiere, e na época um centro de produção era isso. E se remete tudo à origem da base do desenho, né? Vocês já viram aquele vídeo dos caras que constroem piscinas na Indonésia? O cara pega um pedaço de madeira e vai cavando um buraco, daí faz, sei lá, a casa gigante. Eu acho muito aquilo um exemplo bom de basics. Tipo, se você pegar um papel, a caneta e desenhar em cima e tirar foto, vai dar certo, pô, legal. Exatamente. É o first principles, né? Mas acho que a força, cara, desse exemplo da MTV, cara, é fantástica, porque eu sei que a galera mais nova não vai conseguir entender isso. E a galera mais velha que a gente também não entendeu isso porque não viveu como a gente viveu, assim. Mas a MTV foi um marco na TV, assim, absoluto e indiscutível, tá ligado? Tipo, cara, de novo, referência, dá uma olhada, vale a pena de verdade olhar. Mas é uma coisa meio sem paralelos, assim, tá ligado? Tipo, é como se todas as suas referências estivessem condensadas num canal único, tá ligado? Vieram de lá, assim, é que nem aqueles programas humorísticos, sabe? Que você vê que formam uma geração, né? Que antigamente, por exemplo, foi a TV Pirata, criou uma geração de humoristas, a MTV foi isso. E uma forma de fazer humor, né? Mais que só pessoas, né? A galera começou a colar aquilo como padrão, basicamente. E aí, acho que na cola da MTV vieram uns 3 ou 4 outros canais, né, de música, mas não era só a música também, tipo, cara, o artista lançava a música dele na MTV, tirando, óbvio, grandes blockbusters, tipo, sei lá, o Michael Jackson tinha a música no Fantástico, né, tipo, uma música aqui de trabalho no Fantástico, o resto era tudo na MTV, Começaram os videoclipes, né, cara? Ou seja, os artistas, os caras que você só escutava, né? Porque, de novo, não tinha YouTube, tá ligado? Então você escutava os caras na rádio, você via o cara no programa de televisão, talvez, mas a galera internacional não tinha cara quase, né, cara? Tipo, revista, cara, negócio pré-histórico. Sei lá, a primeira vez que eu escutei a Iron tinha uma revista junto, tá ligado? Um negócio maluco. E a MTV deu cara pra isso. Tudo bem, que o exemplo do Iron foi péssimo. Agora porque eu lembrei do Fear of the Dark, é um péssimo clipe. Não assistam o clipe do Fear of the Dark, vai decepcionar você. Mas realmente foi marcante essa história. E aí, puxando para a informática, né, era uma coisa que a gente tinha que pensar muito antes de fazer as coisas naquela época. Porque, por exemplo, o After Effects tinha uma máquina na MTV que rodava o After Effects. Porque, assim, precisava de uma máquina parruda, precisava comprar licença, né? Tinha até um dongle, tinha um aparelhinho que ficava ali entre o teclado e o computador, que era uma licença eletrônica. Se você tirasse aquilo, o After Effects não funcionava. E para você fazer aquilo, tinha uma grade de pessoas, porque demorava horas. Então, você queria trabalhar ali, tinha gente que optava por trabalhar de noite ou de madrugada, porque era o horário que tinha livre no After Effects para poder fazer a edição, fazer a Você vai fazer um paralelo. É você numa agência pequena hoje, fazendo grade para o 3D. Tipo,
nesse nível que a gente tá. Mas mesmo assim, eu lembro que eu fui trabalhar depois numa produtora e tinha uma ilha de edição ali super sofisticada. Cara, tinha uma pilha de HDs SCSI que era para dar vazão, né, para a largura de banda que era necessária para você editar vídeo em tempo real. E hoje qualquer notebook faz isso. Né? Então, eu acho que é uma época que a gente tinha que pensar muito antes de fazer alguma coisa, de fazer uma edição, você tinha que planejar bastante, porque na hora que você ia fazer, na hora que você entrava ali no After Effects, cara, seu tempo estava contado, entendeu? Agora eu vou precisar renderizar isso aqui que eu fiz. Levava, às vezes, dias. Esse que o cara fez quadro a quadro, eu lembro que levou, acho que 3 dias. Então, o cara botou para renderizar numa sexta-feira à noite, a hora que todo mundo já tinha saído, e ficou renderizando o final de semana inteiro. E o cara ia lá de vez em quando, né, voltava, olhava, ver se não tinha dado pau. Então, eu acho que como o recurso era limitado, a gente utilizava ele melhor. E isso em software também, né? Você tinha que fazer caber. Eu lembro que tinha uma revista de MSX que tinha um concurso chamado Software de uma linha. Então você tinha 256 caracteres para fazer um software em uma linha. Quase um Twitter. É pouco mais que um tweet. Não, pouco mais não. Hoje o tweet tem 280, não é? 280. Não, é menos que um tweet. E assim, era um programa inteiro. E eu lembro que um dos vencedores, o cara fez um editor gráfico. Você conseguia fazer desenhos com aquilo, entendeu? Então, era uma época em que você tinha pouco recurso, mas eu acho que a limitação do recurso gerava muita criatividade. E aí, acho que eu queria pegar esse gancho aí, a gente está caminhando para o final já, e acho que esse ponto é perfeito. Você acabou de propor aí, é o jeito alemão de pensar, né? Tipo, o clássico da história da escola alemã, tanto de design quanto da indústria, que é, cara, eu sei o que eu quero fazer, eu planejo e eu executo bem, de forma eficiente e precisa, porque eu fiz um trabalho prévio de preparação. E a gente vive num mundo hoje que a gente preconiza que, cara, não, é o extremo oposto, né, cara? Tipo, teve uma ideia, sai fazendo, porque muito planejamento não leva a nada, eu não quero ver business plan de 20 páginas, eu quero um MVP funcional. Como é que você faz esse paralelo? O cara que começou lá atrás, que é MSX e tal, viveu toda essa história bacana, né? Super pioneiro em vários aspectos. A gente pode ter outros programas com você no futuro também, falar de outras coisas, mas... E como é que você vê isso no mercado de trabalho hoje, que é o mercado que está inserido, assim, do extremo oposto, assim? Então, agora dando um salto de uns 20 anos na minha carreira, eu acho que isso cai num erro em como as pessoas pensam o ágil. As pessoas não, mas eu sei que tem uma parcela de agilistas e de pessoas que trabalham com métodos ágeis e tal, que tem essa mentalidade de sair fazendo, né? De que planejar é ruim. E eu acho que planejar, como quase tudo na vida, tem uma quantidade boa para você fazer, né? Então, se você não tem um mínimo de planejamento, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe para onde você vai, né? Você sai fazendo na louca, costuma dar errado. Você costuma gastar. É que, às vezes, a gente se banha na quantidade de recursos que a gente tem hoje em dia, onde, cara, qualquer pessoa hoje pode criar uma empresa literalmente do seu quarto, né? Você tem acesso a recursos computacionais, você tem acesso a plataformas de desenvolvimento que uma pessoa consegue fazer isso sozinha. Então, às vezes, esse excesso de recursos, e aí a palavra excesso tem até um julgamento embutido nela, né? Mas essa quantidade muito grande de recursos faz com que você não pare para pensar no que você vai fazer, no porquê você vai fazer. Então, eu acho que existe um ponto doce ali entre o planejamento de mais e o planejamento de menos. Então, eu acho que tem um certo nível de planejamento que é muito saudável para a gente não sair fazendo as coisas na louca, assim, né? Simplesmente desperdiçando recursos porque tem muito.
E eu vejo muito isso em tudo hoje, né? A gente, sei lá, antigamente as casas tinham uma tela, né? Que era a televisão e todo mundo juntava ao redor daquela tela. Então, E a tela tinha 20 polegadas quando ela era grande. Exato. E hoje cada um tem a sua tela, tem dezenas de telas em casa, então a gente às vezes não valoriza tanto. Então, eu acho que se tem uma lição aí, né, dessa época de escassez para uma época de abundância que a gente vive hoje, é isso, de que a gente tem que ter consciência de que recursos são limitados de alguma forma e que limitar recursos gera mais criatividade, né? Eu acho que gera soluções melhores quando você limita os recursos. Então, às vezes, fazer uma limitação artificial de recursos pode ajudar, pode fazer com que você pense em soluções que às vezes você não pensaria se tivesse recursos ilimitados. E aí você pode aplicar isso tanto para computação, vou desenvolver um produto, crie certas limitações ali. A gente pode fazer, a gente pode gastar até tanto, a gente pode usar esse framework só, a gente só tem esse notebook para trabalhar aqui, né? Mesmo que às vezes essas limitações sejam artificiais, porque elas acabam gerando soluções mais criativas, né? Quando a gente tem pouco dinheiro, por exemplo, a gente costuma usar ele de uma forma melhor, né? A gente acaba desperdiçando menos e a gente acaba criando soluções, criando saídas que, se a gente tivesse muito dinheiro, a gente talvez não se preocupasse em fazer, né? É muito bom. Eu acho que vai lá, Edu. Não, acho que boas técnicas modernas também se valorizam desse conceito que você colocou, Grilo. Tipo, quando você faz design thinking, você não dá tempo ilimitado para os caras pensarem. Você sempre limita o tempo. Assim, galera, vocês têm... O recurso está nessa sala para montar um protótipo e tem um tempo limitado. E eu concordo com você, o seu ponto doce aí, seu sweet spot aí, de que uma certa quantidade de estresse no sistema, e eu sei, de novo, estresse traz toda uma cunha pejorativa, mas não, é como nosso sistema está reagindo a essa escassez de recursos, né? Traz sim inovação para a mesa, cara. Nossos sistemas bancários no Brasil não seriam como são hoje se a gente não tivesse passado pela década de 90 do jeito que a gente passou, entendeu? Com todos os problemas que isso trouxe. Mas definitivamente a gente não estaria onde está hoje. Desculpa, Cris, fala aí. Não, eu concordo muito com essa visão, porque as ferramentas elas evoluíram pela necessidade das pessoas de ter maior produtividade. E daí quando você pega uma ferramenta lá na frente, que passou por vários ciclos de evolução, você está se beneficiando de um boom de produtividade, só que você às vezes não sabe encaixar algumas peças anteriores e você só aprende aquilo na teoria. Então, a gente, por exemplo, que viu a placa gráfica, por exemplo, dar um salto de processamento, que a gente viu os pixels lá atrás. Hoje em dia, o pessoal vê o Minecraft e acha que é um negócio... nem sabe o porquê aquilo é retrô, mas a gente jogou daquele jeito, não tinha outra forma de jogar. Daí o salto foi incrível. Bom, vamos para as dicas então. A gente está aqui quase no final do nosso programa. A gente vai ter que ter uma versão 2 Grilo, segunda parte da carreira. A gente conseguiu chegar só até a metade da carreira dele. E quer começar aí, Edu, com a dica que você trouxe, que já está estampada no teu peito aí? Como compromisso era esse, né? A dica em forma de camiseta. Então, Rick and Morty. Para fazer um salto aí também, porque definitivamente não é da nossa geração, não é um desenho para criança, importantíssimo, não coloquem seus filhos pequenos na frente da TV assistindo Rick and Morty, acho que não é, mas pra gente acho que é um desenho bem bacana, e pra mim acho que o link mental que eu faço os primeiros episódios de Rick and Morty causaram o mesmo impacto em mim hoje que os impactos de Simpsons causaram quando eles foram lançados há 20 anos atrás. É um mundo maluco, onde coisas absurdas acontecem, e é onde a gente testa o que é ser humano, assim, sabe? Tipo, cara, isso é humano? Pessoas podem pensar assim? Faz sentido isso? E quais as consequências que teriam? Acho que é super fantástico. Tá na Netflix, acho que 3 temporadas ou 4 temporadas, não lembro. São 5 ao todo. Vale mega a pena assistir.
Show de bola. E aí, Grilo, o que você trouxe aí de dica? Cara, eu acho que de dica eu vou dar uma coisa que eu tô trabalhando agora, que é o visual thinking, né? O pensamento visual, assim, é uma coisa que eu tô aprendendo, eu tô lendo um pouco, né? E é uma forma muito interessante de fazer anotações e explicar coisas também, né? Eu tive contato um pouco com isso lá na IBM, com a técnica de whiteboarding, né? Ao invés de você fazer uma apresentação, você pega um quadro branco, sem nada, e sai desenhando, porque... E aí depois eu fui vendo outras coisas e tal. Então tem um livro que eu ia recomendar, mas deixa eu... Vou dar um... Claro, enquanto você dá um Google aí, eu vou falando a minha dica. A minha dica, já inspirado pelo começo desse episódio, não era a dica que eu ia trazer, mas para quem não entende o que é esse mundo da RPG, não entende muita dinâmica, eu recomendo vocês ouvirem os episódios do Nerdcast do Call of Cthulhu, que é um episódio que eles jogam, é muito bacana. Então a primeira parte lá do Grilo falando sobre RPG me inspirou, vale super a pena. É como se fosse um mundo fantástico, onde as pessoas vão interagindo e tem uma produção de áudio muito bacana. Muito legal. Eu tenho, o Nerdcast põe um invólucro ali de ambientação que é realmente fantástico. Vale muito fantástico. A edição que eles fazem é muito bacana. Bom, enquanto o Grilo tá, pelo que eu tô vendo ali, o Grilo tá procurando aí, né? Completando a sua dica, Cris, acho que a minha geração... Eu joguei muito RPG quando eu era moleque, e agora eu tô num segundo estágio do RPG, que é passar a história pra frente pros meus filhos, assim. Então a gente tá jogando em casa uma campanha, só família, eu, minha esposa e meus filhos. Eu tenho uma menina de 12 e um moleque de 8. E é super bacana como eles interagem. Tipo, você contando a história para sua família, eu tô mestrando, e eles vão interagindo. Super, super vale a pena. Assim. É um jeito de parar duas crianças sem eletrônico nenhum durante 6 horas, cara. 6 horas jogando. Impressionante. Mano, isso aí eu também não posso fugir desse tema, porque tá muito na minha história também, né? Eu voltei recentemente a jogar com amigos que eu jogava desde a época do colégio, então eu reforço esse convite do Edu aí. Eu acho que é uma forma muito legal de usar uma outra área do cérebro que a gente às vezes não usa, né? De imaginar, de criar histórias juntos, é muito legal. Mas o livro que eu queria recomendar aqui é o The Sketchnote Handbook, que é do Mike Road. Eu acho que a gente pode deixar depois esse título aí na descrição, né? Mas é muito legal porque a gente começa a não anotar tudo que a gente vê numa palestra, por exemplo, mas a gente começa a anotar as partes principais e principalmente fazer conexões entre essas coisas, né? E pensar visualmente também é muito legal porque também mexe em outros pedaços do cérebro aí, e tem sido muito útil para mim, pelo menos, né? De absorver melhor as partes mais importantes de um curso, de uma palestra, de um podcast, assim. Às vezes a gente fica preocupado em pegar tudo, e se você pegar 2 ou 3 insights ali, já é mais do que suficiente. Que legal, incrível. Vou seguir essa dica já, porque até eu nem uso mais mouse, eu uso uma mesinha da Wacom de mouse aqui. É tudo em cima do desenho. Grilo, muito obrigado, cara. Foi incrível esse episódio. E com certeza a gente quer receber você de novo aqui. Espero que você tenha gostado. Se quiser deixar uma mensagem final aí pro nosso... seus contatos pra galera também. Num contato de MTV do mundo aí. E seus contatos, mano. Legal. Acho que mensagem final, se a gente pudesse falar tudo, é isso. Acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, isso que a gente falou. Planeje, né? Planejar um pouco é saudável, e outra coisa que eu acho que é importante é a gente saber de onde as coisas vieram, né? Que as coisas não simplesmente surgiram do nada. Eu acho que olhar um pouco na história daquilo que a gente tem à nossa mão hoje é saudável, e é importante para a gente entender quais são os próximos passos que a gente vai dar, né?
E vou deixar uma outra dica, então, também. É um livro que fez muita diferença na minha vida, que é A Vida Digital, do Nicolas Negroponte. É um livro que foi fundamental para eu entender o mundo digital, mesmo antes dele acontecer. Eu li quando eu estava na faculdade, em 96, 97, assim. Então, fica aí uma dica. E meus contatos, cara, procura Gustavo Grilo lá no LinkedIn, eu tô lá. Show de bola, gente. Isso aí. Valeu.